esse imbróglio todo aí que aconteceu com o Vasco, eu vou deixar depois isso pro Ivo falar, que o Ivo é expert aqui no assunto, nesse assunto do Vasco. Inclusive o vídeo dele tá viralizado aí, que tá muito legal no Instagram que o Ivo fez. Eu acho que tá quase 20 mil já. É assim, acho que foi o Wagner que falou aqui no comentário, também o Vasco pode jogar no Maracanã, não tem nada, desde que ele pague e tem os jogos já marcados, com determinados com antecedência, não tem problema nenhum do Vasco jogar. Inclusive os clássicos, que realmente... E vai lá na Norte, fica na Norte, quietinho, bonitinho, cuida bem da Norte, não suja, não quebra cadeira, entendeu? Com o lugar do visitante é na Norte. Fora isso, cara, não vejo problema nenhum do Vasco jogar, não. Falar nisso, a Esther tem até uma matéria do Paparazzo que ele trouxe... A gente tá combinando a ler pra gente aí. Ele trouxe algumas informações sobre o consórcio Maracanã da dupla Fla-Flu, né, Esther? Então, foi muito discutido, né, isso nos últimos dias, porque saiu uma matéria do Globo, Diogo Dantas, falando que a princípio o Fluminense ia ter que dividir 20%, ficar com 20% do Maracanã, enquanto o Flamengo e o Vasco ia ficar com 40%. Logo, os clubes, tanto o Flamengo quanto o Fluminense, desmentiram a matéria, né? E aí o Paparazzo Rubro-Negro, tanto o José Ilan quanto o Lucas Pedrosa na placar, trouxeram informações sobre a situação. O que acontece? O Vasco ele tem direito a usar o estádio do Maracanã porque é uma concessão. Eu sei que os torcedores ficam assim pensando, mas é o meu estádio, é a minha casa, mas é uma concessão. Assim como o Newton Santos é uma concessão do Botafogo. Então, se um dia a gente quiser jogar lá, entrando nos padrões de estádio, nós podemos jogar lá. Então, o Vasco entrou em acordo com o Flamengo e com o Fluminense, vai poder mandar 4 jogos por ano em 2025 e 2026, pagando as coisas certinhas, os valores todos foram acordados. Então, assim, é algo que foi acordado desde o início, inclusive os clássicos, porque o Vasco tá numa briga eterna com a Justiça e com o BEP sobre mandar os clássicos em São Januário, né, por conta de segurança. Então, os clássicos contra o Flamengo e o Fluminense, que serão contra o Vasco, serão no Maracanã. Então, assim, galera, eu sei que a gente tem esse apego pela nossa casa, pelo Maracanã, mas existe uma concessão que quem administra pelos próximos 25 anos, se não me engano, é o Flamengo. 20 anos. Flamengo e Fluminense. Contudo, o Vasco ainda tem essa possibilidade. Não são 4 jogos, e é como aqui a nota do Paparazzo Rubro-Negro diz, tem que avisar com 3 semanas de antecedência. Então o Vasco vai comunicar ao Flamengo e Fluminense, 3 semanas antes, posso usar tal data? Também tem uma questão, como o Fluminense e o Flamengo têm a concessão do estádio, nós temos prioridade. Sim. Ou seja, se tiver um jogo que vai bater com o que eles querem, não vai acontecer. Então isso é tudo acordado. A diretoria de todos os clubes estão sendo bem amigáveis, então assim, é pra ficar uma situação bem tranquila mesmo, pra parar com esse negócio de briga e sair nota, liminar e não sei o que só atrapalha o jogo e as coisas que a gente quer ver no futebol, né? Na verdade, o Flamengo, aliás, o Vasco jogava esse lance de liminar pra jogar pra torcida, né? A verdade é essa. E muito vascaíno não está gostando, né, do Vasco ter feito esse acordo com a dupla Fla-Flu pra jogar no Maracanã. Eu não vejo problema nenhum do Vasco jogar no Maracanã. Fato, né? Desde que não atrapalhe o Fluminense, Sim. no caso. Não atrapalhando o Fluminense, eu não vejo problema nenhum dos caras jogar. A mesma coisa que eu acho que o Vasco tá no direito dele de jogar São Januário, os clássicos. Eu nunca vi Flamengo e Vasco, aliás, eu nunca vi Fluminense e Vasco em São Januário. Eu já fui em São Januário algumas vezes. Eu fui uma vez só. Eu já fui em São Januário algumas vezes. Fluminense, Vasco e São Januário teve recentemente. Mas eu nunca fui, eu não tava aqui, eu fui naquele viajando a trabalho, mas da Copa do Brasil 2-2, eu tava lá. Eu nunca fui. Mas eu gostaria de ver. O Vasco tá no direito dele de mandar os jogos dele em São Januário. Aí é o problema da segurança pública. A segurança pública tem que dar segurança para os jogos nesses locais, né? Eu pelo menos eu penso assim. Agora, em relação ao Maracanã, beleza, tá, não pode fazer o que estavam fazendo antigamente. E outra, cara, tem muita gente aí das redes sociais do Vasco que fica espalhando mentira, que a gente sabe que tem gente que faz isso, né? Aí fica jogando pra torcida, o Vasco vai pegar 40% do estádio no Maracanã, vai dividir 40-40 com o Flamengo, e o Fluminense vai ficar com 20%. Cara, isso não existe. Existe uma parada chamada contrato. O contrato tá lá. O contrato diz o quê? Que o Fluminense tem 35% do Maracanã, e o Flamengo tem 65%. Aí os caras ficam falando, mas o Flamengo tem 65%, você só tem 35%. Sabe por que o Flamengo tem 65%? Porque o Flamengo ele usa o Maracanãzinho. O Fluminense não usa. Mas o estádio em si no Maracanã é dividido igual para os dois times. Então não tem essa história. Quem manda no Maracanã é a dupla Fla-Flu. Quem manda no Maracanã é o Fluminense. Quem manda no Maracanã é o Flamengo. O Flamengo não faz nada que o Fluminense não concorde e vice-versa, meu irmão. É assim que funciona. E outra coisa, vascaíno ficar chorando aí, negócio do setor sul, bota uma coisa na tua cabeça.
aquele acordo lá nos anos 50, aquele antigo Maracanã, 50, 60, não lembro, de acordo de cavalheiros, né? Que quem ganhasse o jogo ia jogar do setor sul. Aquele Maracanã não existe mais desde 2014. É um outro estádio que tem no local. E esse estádio que tem hoje no local lá, que se chama Maracanã, né, é o mesmo nome, mas é um outro estádio, é através de concessão. E essa concessão tá lá escrito lá, né, que Fluminense e Flamengo são proprietários por 20 anos do estádio do Maracanã. Assim como é o Engenhão, que o Botafoguense fica falando que tem estádio, que não tem estádio também, né? É concessão igual a gente. Eles mandam no estádio deles lá por 50 anos, 30 anos. Vai ser a mesma coisa do Fla-Flu por 20 anos no Maracanã. Perfeito, Ivo. Entendeu? Elias. Cara, eu tô quietinho aqui porque eu confesso que esse assunto me irrita bastante. Eu quero ver aquele Elias no áudio. Eu quero ver aquele Elias no áudio. É que aquele brabo, brabo. Na lista tática é o caramba. Eu quero ver o Elias maluco que tá aparecendo outro dia lá no áudio lá. Não, gente, é porque assim, eu tento ser ponderado na mesa. Mas, cara, esse assunto me irrita bastante porque, assim, esse jogo de bastidor que muitas das vezes, né, dessa vez parece que nem foi o Vasco em si. Foi páginas relacionadas ao Vasco, né? Esse jogo que algumas páginas do Vasco faz de bastidor parece uma tentativa desesperada de chamar a atenção de alguém que tá num momento horroroso, cavando o fundo do poço, a SAF em recuperação judicial, entendeu? O time dentro de campo, uma merda, mal treinado, porque o Calheiro é horroroso, mas aí é outro assunto, é outra questão. Mas o problema não é só esse. Gente, se você olhar, o Vasco vive de cruzamento do Piton pro Verrete há 3 anos. O Vasco não tem lado direito. É mesmo. O Vasco não tem lado direito. E, cara, os caras, em vez de olharem para dentro do clube, para dentro do campo e bola, e tentar fazer o Vasco vencer de novo, os caras acham que fazer barulho em bastidor vai fazer o Vasco grande. Não vai, irmão. Desde 2016 que eu não ganho uma porcaria de um estadual. Não compete desde 2011, 2012. Você acha que fazendo barulho em bastidor, provocando o Fluminense por causa de lado de campo do Maracanã, vocês vão ficar grande de novo? Meu irmão, desculpa. Mas sabe o que é isso, Elias? É carência. É carência da torcida do Vasco. Sabe por quê? Os caras vivem isso. Há 25 anos, os caras vivem de lampejo. Foi o campeonato da Copa do Brasil lá em 2011. Aí jogaram uma Libertadores 2012, que foram eliminados pro Corinthians, que foi campeão aquele ano. Depois disso aí, que foi o último lampejo do Vasco, que já tava há 10 anos sem ganhar porra nenhuma, tava vivendo de lampejos também. Chegou uma final de Copa do Brasil com o Flamengo também, né? 2006, mas é outros 500. De lá pra cá, meu irmão, é só ladeira abaixo. Então os caras vivem o quê? De lampejo. Muito vascaíno aí, viu mais rebaixamento do que título. Tem vascaíno aí, que vai ver esse corte, que viu só rebaixamento na sua vida. Então o que os caras vivem? Isso aí, lampejo de felicidade. Virou SAF, é lado do Maracanã, aí ficou estragar o gramado do Maracanã, aí eles acham maneiro. Agora, quando você vai ver em campo, bola, cuidado, hein? Cuidado, senão vocês já vão ficar menores do que o Botafogo. Escuta o que eu tô falando. Vocês escutam o que eu tô falando, que daqui a pouco vocês vão ser... Já são a 5ª força do Rio, né? Mas daqui a pouco vocês vão ficar menor do que o Botafogo. Não, cara, a questão... Cara, eu tava conversando com um amigo meu botafoguense, assim... Claro, né? Todo mundo se enxerga como um rival, torce, né? Seca o rival, isso é natural. Eu seco os meus rivais pra cacete. Isso aí é natural. É do jogo. Mas, cara, conversando com um amigo meu botafoguense, ele falou que... E foi a mesma sensação que eu tive em 23. Cara, o vascaíno estava muito mais revoltado com o título do Botafogo, assim como eu senti em 23 com o Fluminense, do que o flamenguista, o próprio botafoguense quando o Fluminense ganhou, ou o tricolor quando o Botafogo ganhou. O vascaíno estava possesso. Eles foram pro último da fila, né? Mas sabe por que isso? Acabou o único argumento que eles tinham. Mas, cara, independente disso, gente... Como é que é? Se eu vejo um rival meu brilhando e eu na merda, eu vou cobrar o meu clube. Eu não vou ficar... invejando, falando mal, maldizendo o meu rival. Mas eles vão cobrar o quê, Elias? Cara, eles não tem mais time. O que tinha de corte de vascaíno em 23, após o dia 4 de novembro, chamando o Fluminense de pequeno, não tá no gibi, pô. Não tá no gibi. Cara, não tá no gibi. É um negócio bizarro, cara. E aproveitando aí, do jeito que eles falam isso, a tradição do setor sul, como você falou. Tradição do setor sul, porque o campeonato... Meu amigo, existe um contrato.
esse contrato o setor sul do Fluminense. O Elias, o norte do Flamengo. Tradição de ser vice. Tradição só existe quando você banca o estádio. E se não fosse Flamengo e Fluminense, o estádio Maracanã ia ser uma ruína, porque o nosso estado do Rio de Janeiro não cuida dos nossos estádios. Tá? Se não fosse o Botafogo, o Newton Santos também não existiria. Entendeu? E não vou nem mencionar o que é São Januário. Aqui, né? Não vou nem falar sobre as condições que se encontra São Januário, que inclusive vai ter reforma pra ver se dá um jeito na situação lá. Então, assim, cara, como é que você vai exigir setor sul, setor norte, setor leste, oeste, se você não banca o estádio, você não tá ali tratando todos os dias, tratando todos os anos. É fácil querer chegar agora, sentar na janela e falar, não, quero mandar ali. Não vai. E foi isso que ficou acordado. Flamengo e Fluminense tem prioridade setor sul, porque é a gente que manda ali. Durante 20 anos. Mas como eu falei, antes de você ler o superchat, é só por birra, é só por jogar pra torcida. Por quê? Porque dentro de campo os caras não trazem resultado. Os caras estão na merda há 10 anos. Há 25 anos estão na merda, tem uma geração de torcedores do vascaíno que nunca viu título, só viu o rebaixamento. Se quiser contar a Série B, fica à vontade, contar a Série B como título. Só viu o rebaixamento na vida, o que eles vivem? Isso aí, de lampejos, essa cortina de fumaça. Mas é aí que tá. Se é tradição o Vasco no setor sul, virou tradição nos últimos anos vocês caírem todo ano. Exato. Ano sim, ano não. E aí, vamos seguir essa tradição? Vamos continuar? O Fluminense já tá no setor sul já há 12 anos, né? Desde 2013, né? E aí, e por isso que a gente fica homenageando o nosso Vilela que faz aniversário hoje. Gol do Juninho, monumental. É isso aí que eles vão ficar cantando a vida inteira. Vamos ler o superchat aí. Superchat aqui do meu irmão Marcelo Marques, mandou R$10,90. Márcio, amanhã a família toda no Maracanã. Vai no Maracanãzinho também, Marcelo. A gente esbarra lá com a Sula e teus filhotes lá. Eu não vou conseguir, que eu vou chegar em cima da hora do jogo, que eu vou estar trabalhando. Tio Evandro, que se tornou membro do canal. De novo? Deve ter saído e voltado. Igual o Marcelo Jucá, que encontrou o cartão dele, vai renovar o membro dele aqui. Tinha um outro super. Tô esperando tu entrar lá no Cartola lá, hein? Nosso grupo no Cartola, hein? Aqui, ó, o David Guimarães aqui. O Vasco deve mais de 130 mil ao buffet do Maracanã, mas imagina pagar os jogos lá. Não, aí uma página tem a cara de pau de iludir o torcedor e dizer que vai pegar 40% da concessão. Eu acho porra, gente. Pelo amor de Deus, cara. Cara, assim, o que acontece? Será que não se enxerga? Só lembrando aqui, galera, que a gente tá com 252 simultâneos, só 104 likes, perdão. Vamos dar o like aí, aquela nossa meta diária de 500 likes por dia. Exato. Acho que é ZLZ que tá falando aqui, né? Que o Vasco nasceu e morreu junto com o Eurico. Concordo contigo. O Vasco teve um lampejo no final dos anos 90 e o comecinho ali dos anos 2000. Depois disso, irmão, assim, acabou. Eu que sou bem mais velho que todo mundo aqui, o Vasco tem essa coisa de não ter um... Cara, eu vou dizer, não sei ofender a torcida do Vasco, mas o Vasco ele tinha uma coisa de falta de identidade. Na década de 80, eles tinham que copiar a torcida do Flamengo, eles queriam copiar a torcida do Fluminense. A torcida do Vasco, pra quem não sabe, chegou uma época a cantar a bênção de Deus. Verdade. Chegou a cantar a bênção de Deus, que era uma coisa estritamente nossa. Quer dizer, então o sonho do Eurico Miranda era rivalizar com o Vasco, com o Flamengo. E tirar a rivalidade que sempre foi Fla-Flu, o maior clássico do Brasil, um dos maiores do mundo, sempre foi isso. Muito ajudado pelas nossas diretorias incompetentes. No final dos anos 90? Na década... Os anos 90 inteiro, né? Mas o final foi pior. Então, aquela coisa, todo aquele cenário que a gente já sabe, junto com o Caixa d'Água, o Fluminense e o América foram os que mais sofreram. Mas o Fluminense contribuiu muito para esse estado de coisas que fez o Fluminense perder muita torcida, infelizmente. Agora, graças a Deus, isso agora voltou ao normal, né? A nossa rivalidade aqui no Rio, são os dois maiores do Rio, os dois maiores campeões do estado, Flamengo e Fluminense. A situação hoje voltou ao normal, como deve ser e como sempre foi. Exatamente. Né? Fala, galera. Olha, queria fazer um pedido para você. Você que não está inscrito ainda no Flu Resenha, tem que se inscrever nesse podcast maravilhoso que é o Flu Resenha. Então você se inscreve, ativa a notificação, deixa o like e acompanha essa galera, porque essa galera merece. Tá legal? Valeu!